Expresso minhas mais sinceras condolências pela partida de nossa irmã Cândida Rosa Fernandes Hernández, a seus filhos, Suele Marico Fernandes, Julio Ángel Cruz Fernandes e Amarilis Cruz Fernandes, e seus netos e outros familiares, demais familiares de nossa irmã Cândida Rosa, a qual partiu com o Senhor por estes dias que passaram e está no paraíso desfrutando das bênçãos que Deus tem para todos os crentes nele. Também vários irmãos partiram na semana que passou, e nestes dias também partiu nossa irmã Mayra Rosa Melesma, lá de São Felipe de Aracuí, Venezuela, a qual também expressamos nossas mais sinceras condolências a todos os familiares de nossa irmã Mayra Rosa Medesma. Em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 42 em diante, diz: assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corrupção, ressuscitará em corrupção. Semeia-se em desonra, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em poder. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Tem corpo animal e tem corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem foi feito Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante, mas o espiritual não é primeiro, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem é da terra, terreno. O segundo homem, que é o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, também traremos a imagem do celestial. Mas agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque se tocará a trombeta, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se vista de incorrupção, e isto que é mortal se vista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se estiver vestido de incorrupção, isto que é mortal estiver se vestido de imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aí nesta Bíblia, lá em cima, ele desenha uma pedra angular, e nas últimas duas eras, e ele desenha um olho em cada uma delas, e a pedra angular também desenha um olho, e aí ele coloca Hebreus 12, 25 ao 29, 1 de Coríntios 15, versículo 52, Zacarias capítulo 4, versículo 10 e 3, versículo 9, e Apocalipse 5, versículo 6. Podemos ver aqui que de era em era Deus enviou um mensageiro para chamar e juntar os escolhidos de cada era. E quando faz a obra que corresponde a essa era, Deus leva o mensageiro. Vejam, fecha-se esse olho, vejam isso, e se abre outro olho, ou seja, outro vidente, outro profeta na próxima era. Vejam essa escritura de Zacarias capítulo 4, versículo 10, diz: porque aqueles que desprezaram os dias das pequenezes se alegrarão e verão a plumada na mão de Zorobabel, o plumo na mão de Zorobabel. Estes são os 7 olhos de Jeová que percorrem toda a terra. Agora vejam como, de era em era, aí Deus envia o seu mensageiro, que é um olho.
E no último tempo, no tempo do fim, na etapa da Era da Pedra Angular, tem uma escritura que também se cumpre, porque diz que em um abrir e fechar de olhos, diz que no capítulo 15, que tínhamos lido, do versículo, ou no versículo 52, o último olho que se fecha são os olhos das duas oliveiras, de Apocalipse capítulo 11. Vejam, terminam. Esse ministério termina ou finaliza com a sua morte, e essa é a última manifestação de Deus em um corpo de carne, e depois dessa escritura ser cumprida ou se cumprir, acontecerá a ressurreição e a transformação em um abrir e fechar de olhos. Ou seja, chega o momento onde esse último olho, que é profeta da dispensação do reino, na etapa da Era da Pedra Angular, chega a seu fim, a seu final, e quando se fecha, ou seja, quando se cumpre Apocalipse 11, ou se cumpre Apocalipse 11, aí então acontece a ressurreição e a transformação dos que estão vivos. Agora, no livro de perguntas e respostas do dia 23 de agosto de 1964, na página 42, nos diz aí o reverendo William Branham, e também na 36. Vamos primeiro na 36. Diz: agora espere por um minuto. Serão salvas as virgens fátuas? Serão salvas? Não. O que for que aconteça, acontece agora. Depois desse tempo, ela está no estado. Agora, ela terá que passar pelo período da tribulação. E a razão para isto é porque ela rejeitou a expiação na sua plenitude. Ela é uma crente professante, mas terá que passar pelo período da tribulação. A Bíblia diz, e o resto deles, o dragão fez sair da sua boca água e foi fazer guerra com eles. E que hora é essa? Agora, vejam, as virgens fátuas rejeitam a expiação na sua plenitude, e por isso tem de passar pela tribulação. E na página 42... diz, na pergunta 71, diz: e todos os crentes nascidos de novo entram no rapto? E o irmão Branham responde: não, só o remanescente, só o remanescente, não todos os crentes nascidos de novo. A Bíblia diz: e os outros mortos não voltaram a viver por 1000 anos, Apocalipse 25, e então foram levantados e foram separadas as ovelhas dos cabritos, foram separados. Não todos os nascidos de novo entrarão ou seja, no rapto, e aí reticências, deixa reticências como conforme a Escritura. E ele escreve para rapto, não todos os nascidos de novo. Ou seja, aqui, vejam que para entrar a fazer parte ou ser parte desse grupo que será raptado e será transformado, se requer, é necessário que creiam nessa expiação em plenitude. E a outra pergunta que fazem aí para o irmão Branham, a pergunta que segue diz: qual é a evidência que verdadeiramente uma pessoa esteja cheia do Espírito Santo? E ele responde, João 14, 26. Quando venha o Espírito Santo, ele vos ensinará coisas que virão. Ele será
Ele o aperfeiçoará. Aquilo feito pelo homem não fará isso. Isso é a palavra. Quando ele venha, o Espírito Santo se identificará em você com a Escritura. E essa é o verdadeiro sinal de que em ti está o Espírito Santo, porquanto ele é a palavra. Vejam como nós podemos identificar a uma pessoa que será ressuscitada na primeira ressurreição e uma pessoa que será ressuscitada se partiu depois do milênio. Se tiver partido, e podemos identificar uma pessoa que fará o rapto, ou seja, que será transformada, e uma pessoa que passará pela grande tribulação, ou pela tribulação, porque a pessoa que vai ser transformada e raptada estará identificando-se com o Espírito Santo no meio da sua igreja neste tempo final. Ao ser a palavra, se estará identificando com a obra que a palavra está realizando neste tempo final, conforme a como foi prometido, ou prometido em uma grande carpa catedral, dando-lhe a fé de rapto, e essa pessoa, consequentemente, essa pessoa tem o batismo do Espírito Santo. Essas são as vestimentas brancas que vimos ontem no extrato que tínhamos lido, onde ele colocou aí o Espírito Santo, o qual está no livro das Eras. Isso está no livro das Eras, na página 521, onde diz: ajuda-me, Deus, porque eu busco sinceramente conhecer a Tua vontade para que possa fazê-la, para trazer, como Tu me mostraste já faz muitos anos, quando deixei essa igreja, o pão de vida para a gente ou as pessoas do mundo. E eu vi essa grande montanha de pão e santos com vestimentas brancas vindo de toda a terra para comer este pão de vida. Vejam. Ali ele escreve com o Espírito Santo. Ó Deus, permite-me, ó Deus, permite-me que nunca fale em alimentar as pessoas com o pão de vida. E aí nessa citação número 1 da página 1 do livro de citações, aí fala dessa grande audiência ao auditório. E diz que ele, ao virar-se aí ao final, diz que ao virar-me em torno, eu vi gente vestida de branco, vindo de todas as partes, formando uma grande audiência ao auditório. É como a audiência que a pessoa tem presente e a audiência que está através dos diversos meios de comunicação. Vejam como essas pessoas estão identificadas com pessoas que vão fazer o rapto, que serão transformadas, porque têm as vestimentas brancas, que são as teofanias de cada escolhido de Deus. Agora vejam como são dadas vestimentas brancas para aqueles que estão debaixo do altar, sob o altar, que foram os mártires no tempo de Hitler, Mussolini, Stalin, os que estão esperando por lá, ou lá, sob o altar, debaixo do altar. E diz que, todavia, tem de esperar um pouquinho de tempo até que seus conservos, e aí ele tinha escrito Moisés e Elias e os 144.000, os quais têm que dar suas vidas, esses 144.000, mas vejam que ele também, esse ministério de Moisés e Elias, agora para essas outras pessoas ou demais pessoas, os quais, em uma etapa do cumprimento da visão da carpa, da tenda, estarão sendo realizado algo a favor desse povo, o qual depois eles terão que dar suas vidas ou dar a sua vida na grande tribulação com o seu próprio sangue. E não poderão ser raptados, mesmo que lhes é falado, se lhes fale para eles
obter essas vestimentas brancas, as quais serão uma realidade neles ou nelas quando deem as suas vidas na grande tribulação para elas. Mas antes será falada essa palavra, em primeiro lugar, sobre eles será falada essa palavra. E disso não se pode falar muito para que não comecem a imitar isso. Mas vejam, tudo tem uma ordem, tal como foi mostrado em uma porção do livro de citações, na página 12, parágrafo 96, muitas vezes está escrito entre as linhas ou entre linhas, quando obtenhamos nossa grande carpa ou tenda e fiquemos nela ou a localizemos em alguma parte, em algum lugar, então tomaremos o tempo para falar dessas coisas que estão entre linhas. Observe a ressurreição e as coisas como vão acontecendo ou se mexendo aí. Já tem algo estabelecido por Deus de como será toda essa etapa ou fase que será para a igreja noiva, para as pátuas e para os perdidos e também para o povo hebreu. E se estará movendo coisas, acontecendo coisas no meio da igreja, e a parte mais importante está movendo, acontecendo a favor dos escolhidos de Deus, que serão transformados e raptados. Mas para esse grupo que terá que dar sua vida na grande tribulação, essa multidão terá que passar por um ato ou uma ação a qual já estaremos vendo de como se moverá tudo isso e depois, na grande tribulação, selar esse testemunho com sua própria vida. E depois serão ressuscitados no fim do milênio, depois do milênio. Por isso é que ele diz, nem todos os nascidos de novo farão rapto. Aí podem ver o porquê, o motivo, assim ligeiramente podemos ver aí, esse mistério que não queremos abundar, saber mais, para que não se saiba como é todo esse mecanismo, o qual Deus já o tem no seu programa, e tudo já vai marchando, sendo direcionado e focado ou focalizando primeiramente na igreja noiva, que continue se preparando, aquilo que faltar por se preparar, e depois estar nessa etapa que será de bênção para os outros ou as demais virgens, que são virgens fátuas para esses outros, mas que continuam sendo virgens. Mas para todos aqueles que partiram com o Senhor e que se agarraram da palavra do Espírito Santo no meio da sua igreja e se identificaram com a obra que Deus está realizando neste tempo final, para eles está a promessa, ou é a promessa da ressurreição, da transformação de seu corpo quando ressuscitarem na primeira ressurreição. E nossa irmã Cândida Rosa Hernandes ressuscitará na primeira ressurreição, e haveremos jovenzinha aparentando entre 18 e 21 anos de idade. Também nossa irmã Mayra Rosa Medesla também estará com esse grupo. Todo aquele que neste tempo final tenha que partir para que esse número se complete e tem sido ou foi um crente no ministério de carpa, de tenda, no ministério das duas oliveiras, no ministério da coluna de fogo no meio da sua igreja, trazendo-lhe a fé de rapto para os escolhidos, toda pessoa que partir agarrada dessa promessa, crendo na obra que o Espírito Santo está realizando, fazendo essa pessoa, consequentemente, essa pessoa é uma alma de Deus, uma parte dessa grande teofania, a qual, ao ser palavra, pois se identifica como uma pessoa que tem o Espírito Santo, e essa pessoa ressuscitará. Aqueles que não, pois terão, se partirem, ressuscitarão depois do milênio. De modo que, como disse ali ou lá o apóstolo Paulo, em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo
3 em diante diz, também não queremos, irmão, que ignoreis a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com Jesus aqueles que dormiram nele. Pelo qual vos digo isto em palavras do Senhor, que nós, os que vivemos, que tenhamos ficado até a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormiram, porque o próprio Senhor, com voz de mando, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que vivemos, os que tenhamos ficado, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para receber ao Senhor nos ares, e assim sempre estaremos com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Sejam palavras de consolos para os familiares de nossa irmã Cândida Rosa e para nossa irmã Mayra Rosa, as quais elas partiram nestes dias, estão lá na sexta dimensão, esperando pela vinda do Senhor para ter ali um juízo e depois virem tomar corpos, e então comerão conosco, serão uns dias de alegria, de regozijo, e assim nós, ao vê-los, seremos transformados. Que Deus os abençoe, os guarde e em frente, adiante, continuando neste tempo final, se preparando para a sua transformação quando eles ressuscitem ou ressuscitarem. Já amanhã estaremos tendo a parte de colocar o corpo onde habitou nossa irmã Cândida, no cemitério municipal. A hora estarão informando, o reverendo William Pérez estará informando o horário, e conscientes de que há uma esperança para todos os escolhidos de Deus, os familiares dos escolhidos de Deus, de que brevemente os voltaremos a ver neste corpo eterno e glorificado. Que Deus abençoe e guarde a todos. Dr. José Benjamin Pérez Matos.